nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor. A luz e a força e a santidade do Espírito Santo Paráclito Consolador estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra para o Teu Dia da Comunidade Lux Divina. Aí onde está na circunstância concreta do seu dia, com ideias claras e distintas. Ore comigo, ore conosco ao Deus da vida, ao Senhor que dá sentido à nossa existência. Rezemos com fé, com muita devoção ao Senhor que nos ama profundamente. Neste dia de sábado da Ascensão do Senhor, mesmo na vigília de Pentecostes, oremos. Deus omnipotente e eterno, que nos concedeste a graça de chegar ao termo destas festas pascais, fazei que toda a nossa vida seja um testemunho fiel do Senhor ressuscitado. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos irmãos, o Evangelho deste dia extraído de São João, capítulo 21, versículos de 20 a 25. Naquele tempo, Pedro, voltando-se, viu que o seguia o discípulo que Jesus amava. Aquele que durante a ceia se inclinara sobre o seu peito e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Ao vê-lo, Pedro disse a Jesus: Senhor, é deste que será? Disse-lhe Jesus: Se eu quiser que ele fique até que eu venha, que tens com isto? Tu segue-me. Divulgou-se, pois, entre os irmãos o boato de que aquele discípulo não morreria. Jesus não lhe disse que não morreria, mas sim: se eu quiser que ele fique até que eu venha, que tens com isso? É esse o discípulo que dá testemunho destas coisas e as escreveu. E nós sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há ainda muitas coisas que Jesus fez. Se elas se escrevessem uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se tinham de escrever. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, por este santo Evangelho. Perdoai-nos, Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Ontem ouvíamos este relato da condição de tristeza e ao mesmo tempo de incompreensão de todo o mistério da ressurreição, da ascensão e do Pentecostes que os discípulos viveram na pessoa de Pedro. E São Pedro não estava sozinho, estava acompanhado com os outros discípulos. Ele volta à pesca, ele volta à vida velha. E no desfecho desse texto, ou seja, na conclusão, eu dizia que é o epílogo. O epílogo é a conclusão, é o fim de um escrito, de um pensamento, de uma ideia e de uma narração. E na conclusão vimos então esse desejo de Jesus restaurar a condição pecaminosa, de traição vivida por Pedro. Pedro carregava este sentimento, esta ideia, trazia essas feridas marcadas bem profundas no seu coração. E a continuação desse texto faz-nos perceber que nós somos realmente pessoas em construção e que trazemos tantas feridas, tantos sentimentos de desequilíbrios que fazem muitas vezes de nós pessoas infelizes até certo ponto. Hoje, na continuação do texto de ontem, percebemos que Pedro nutre um sentimento de inveja. Sim, Pedro nutre um sentimento de inveja por João. Sim, pensemos. Na igreja, cada um tem um papel a desenrolar na vida, na sociedade. Deus criou-nos a sua imagem e semelhança, mas criou-nos de maneira única. Cada um de nós é um ser único e irrepetível.
aprendi essa expressão muito vincada na antropologia teológica com um grande professor que eu tive, Colzan, Jan Colzan. Tenho ali a sua obra de antropologia teológica. E cada um de nós foi criado desta maneira, de maneira única e irrepetível. Somos iguais em dignidade, em valor, em imagem e semelhança de Deus. Mas cada um de nós é um ser único, com qualidades, virtudes e defeitos, com limitações e algo próprio para oferecer também. E Pedro está muito centrado na sua figura, no seu papel. E depois de ter sido amorosamente repreendido, amorosamente restaurado, porque Jesus restaura a condição de líder, de chefe, e ao mesmo tempo perdoa-lhe pela atitude fraca que teve, pela traição. Jesus perdoa-lhe, perguntando-lhe 3 vezes: amas-me, apascenta as minhas ovelhas, apascenta o meu cordeiro, amas-me. E dizia ontem que Pedro nunca disse que amava o Senhor, disse-lhe apenas: e eu gosto de ti, filosé, nunca disse agapao. Respondeu sempre em grego, filosé. O texto em grego naturalmente diz filosé, ou seja, gosto de ti, quero-te bem. Mas não é o mesmo que amar, né? Não é o mesmo que amar ao ponto de dar a vida pelos amigos, a expressão que Jesus usa no Evangelho de São João. Mas a verdade é que, olhando para esse texto, nós percebemos de maneira muito clara que é aqui um sentimento quase de João é o discípulo amado, é aquele que reclinou a cabeça sobre o peito de Jesus na última ceia, diz-nos o texto. João, segundo São João Damasceno, se a memória não me engana, se de memória, João é o teólogo, é o teólogo porque é aquele que pôde apreender significa reter, significa trazer para si o ensinamento de Jesus, mas partindo do coração de Jesus. Na última ceia, quando João reclina a cabeça sobre o peito de Jesus, João é capaz de partilhar com o Senhor coisas profundas, coisas íntimas. Portanto, nós apreciamos verdadeiramente esta realidade. E percebemos então, na pergunta de Pedro, está ali um ciúme, né? Uma disposição para uma inveja, para um ciúme. E isso é consequência de um sentimento de insegurança, de inferioridade. E, portanto, aquilo que Pedro está a viver é aquilo que muitas vezes o ser humano também vive. Aquilo que muitas vezes que tu, que eu, que nós, muitas vezes sentimos. Este sentimento que não deve ser de maneira alguma alimentado no nosso coração. Pedro revela a fragilidade humana. Pedro revela que só Cristo pode verdadeiramente curar o nosso coração. E esta cura acontece de maneira progressiva. Eu acredito que o Senhor que é o médico dos médicos, o divino o divino psiquiatra, o divino cirurgião, o Senhor é capaz de curar o nosso coração ferido, o nosso coração dilacerado pela inveja, pelo ódio, pela baixa autoestima, pela falta de segurança, pela falta de confiança, tantos sentimentos que não permitem que sejamos pessoas realizadas. E o Senhor quer que tu sejas uma pessoa realizada. O Senhor pretende que tu sejas uma pessoa plenamente realizada. E esta realização plena acontece a partir do momento em que eu abro o meu coração, eu dou livre acesso ao Senhor, deixo-o entrar na minha vida, deixo que Ele transforma toda a minha vida, de dentro para fora. A transformação não acontece de fora para dentro, acontece de dentro para fora. E é por isso que o Senhor diz aos fariseus: sois como túmulos caiados. O Senhor pretende então revestir primeiramente o nosso coração desta espiritualidade, desta interioridade,
para depois começarmos a refletir exteriormente aquilo que interiormente acontece, esta transformação, esta metamorfose, esta beleza que acontece a partir do momento que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador e o acolhemos na nossa vida com esta certeza de que o queremos seguir. Jesus insiste com Pedro: tu segue-me, que te importa? Não esteja a olhar muito para a vida do outro, não esteja a olhar para as graças que o outro recebeu e deixar de olhar para tudo aquilo que o Senhor faz na tua vida. Sim, porque muitas vezes, tal como Pedro, estamos tão voltados para aquilo que o outro tem e não percebemos as graças que nós recebemos do Senhor. Não percebemos os benefícios que nós recebemos de Deus. Então estamos com o olhar centrado no outro, para aquilo que o outro tem, para aquilo, a família que o outro tem, os bens que o outro tem, as qualidades que o outro tem, e não percebemos que nós também recebemos muito de Deus. Há mais alegria em dar do que em receber, diz o apóstolo São Paulo. Então, caro irmão e cara irmã, esta é a experiência daquele que tem Jesus no coração. A experiência de que, mesmo aquilo que eu acho que é pouco que recebi, eu vou colocar a render. Lembra-se da parábola dos talentos? Um recebeu um talento, o outro recebeu 2, o outro recebeu 3. Mas o importante é colocar a render aquilo que nós recebemos. Porque se o pouco que nós recebemos for quantificado, ou seja, multiplicado, então estaremos a fazer uma grande obra. Mas se o muito que nós recebemos não for multiplicado, não for colocado de maneira oblativa, de maneira gratuita ao dispor dos irmãos e do outro, então não alcançaremos verdadeiramente frutos. A nossa árvore foi feita para produzir. Lembrem-se da figueira estéril, que o Senhor deu-lhe a oportunidade de produzir. Assim o Senhor também hoje nos concede esta mesma oportunidade, que produzamos frutos e frutos em abundância. Ora 100, ora 30, ora 40, não importa, mas produza. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém.